Abençoados com todas as bênçãos. Efésios capítulo 1, versículo 3, o Evangelho diz que nós somos abençoados. Graça e paz. Um ótimo dia aí para todos, conduzido em triunfo. Diz o Evangelho que Deus sempre irá nos conduzir em triunfo, seja qual for a situação, seja aquilo que você passe, seja aquilo que te venha. O Evangelho diz que Deus sempre irá nos conduzir em triunfo. E diz mais, diz que todas as coisas colaboram para o nosso bem, pelo simples fato de nós amarmos a Deus. Seja bem-vindo a mais uma ministração do Evangelho da Graça. O que nós falamos aqui nada mais é do que os mistérios que foram revelados ao apóstolo Paulo. Somente isso, que estão escritos nas 14 cartas de Romanos até Hebreus. É o que nós falamos, é o que nós pregamos aqui, o que nós procuramos passar para os abençoados, aquilo que Deus revelou ao apóstolo Paulo e ele mesmo deixou escrito de Romanos até Hebreus. Seja bem-vindo. Meu nome, Neilton Cardoso. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa aqui no Brasil, não é isso? E vamos falar a respeito hoje do dia e hora da volta de Jesus. Olha que coisa tremenda o assunto hoje. É um assunto que vale 1 milhão lá no sistema religioso. Saber o dia e a hora da volta de Jesus. Olha, para surpresa de alguns, nós sabemos, não é isso? Porque o Evangelho da Graça de Deus nos revela. O Evangelho da Graça de Deus iluminou os olhos do nosso entendimento e nós sabemos o dia e a hora da volta de Jesus. Muito obrigado pela sua participação. Já tenho visto aqui alguns abençoados aqui já ao vivo. Muito obrigado. Deixe aí o seu comentário, né? E de onde você está assistindo. Isso é muito importante. Deixe aí o seu comentário a respeito da mensagem, porque a palavra está correndo, está sendo glorificada. A palavra do nosso Pai, a palavra do nosso Deus. Muito obrigado aí também pelos correios que nós temos recebido. Abençoados de todo o Brasil, de todo o mundo, têm nos passado em correios, alguns com alguns questionamentos, alguns dizendo que estão satisfeitos, que estão entendendo, e a palavra do nosso Pai, não a minha, não eu aqui, mas a palavra do nosso Pai está fazendo bem, e eu recebo, abençoado, que você cresça, que essa palavra mude o seu modo de pensar e, por consequência, mude o seu jeito de viver, o seu jeito de se comportar, porque nessa carne aqui não há bom comportamento, não é isso? E precisamos aí de uma educação, e essa educação só o Evangelho da Graça que nos dá, por isso que nós vivemos bem aqui. Por favor, também compartilhe aí a mensagem para que essa informação chegue a outros, que outros também alcancem essa palavra, não é isso? E também se inscreva aí no nosso novo canal do YouTube. Mudamos o canal, aquele canal antigo nós deixamos devido a alguns problemas na administração, mas tudo está bem, a palavra continua correndo. Você que era inscrito lá naquele canal, se inscreva também no nosso novo canal. Aqui no final da reunião, vamos deixar aqui o link nos comentários, aqui no final da ministração. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, você que está ao vivo e você que também que está nos acompanhando pela gravação. Hoje temos essa maravilha de tecnologia, não é isso? Que se você não conseguir nos ver agora, pode nos ver mais tarde. Comente aí, por favor, nos ajude. Muito verão o seu comentário. Se você deixar um comentário aí, muitos verão o que você está aí escrevendo. Muito obrigado a você, muito obrigado aos meus irmãos que têm coragem nisso, de apoiar essa palavra, os abençoados que colocam aí a sua cara aí para falar, abençoado Dino Santos, abençoado Orlando, abençoado Vanildo e seu esposo, meu amigo Paulo Pires, que está sumido, mas também que prega essa palavra. Muito obrigado a você, Ricardo Teixeira, também, e a todos que estão aí participando. Um ótimo dia para todos. Vamos aqui então começar aqui, já passaram 5 minutos, é isso? E vamos aqui, que o nosso tempo aqui é curto, vamos falar aqui a respeito dia e hora. Ninguém sabe. Dia e hora, ninguém sabe. Daquele dia e hora, ninguém sabe. O assunto é sobre a volta de Jesus. Veja, um assunto a respeito da volta de Jesus. Vamos ler aqui aonde que nós
encontramos essa declaração, porque foi palavras de Jesus de Nazaré, Mateus capítulo 24, o verso é o 36. Estamos aí? Pega a sua Bíblia, acompanhe aqui, que nós vamos ler bastante aqui. Mateus 24, 36, que diz assim: porém, veja bem, porém, daquele dia e hora, já nós vamos saber por que esse porém, né? Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Olha que declaração de Jesus de Nazaré, ninguém sabe. Nem os anjos, olha só, nem os anjos do céu, não é isso? Nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nem o Filho sabia. E veja bem, abençoados, deixar aqui bem claro, o Filho aqui é a participação de Deus em carne, ou invólucro. Lembrei agora do meu irmão Orlando Alves, não é isso? Invólucro, a participação de Deus que guardava ali dentro o próprio Deus, que era o Espírito. O Espírito sabia. Agora, a participação de carne não sabia. Por isso que ele disse, nem os anjos, nem o Filho não sabia, mas unicamente meu Pai. Então, abençoados, veja bem, essa declaração aqui de Jesus de Nazaré a respeito da consumação de todas as coisas faladas por ele mesmo aí no capítulo 24 de Mateus. Quando ele disse aqui, daquele dia e hora ninguém sabe, é que ele estava declarando a respeito de tudo que ele falou aqui no capítulo 24, principalmente no verso 2 e no verso 3. Vamos ler aqui mais uma vez, já lemos aqui várias vezes, mas vamos ler aqui do que Jesus estava falando, que ninguém sabia dia e hora. É isso aqui, Verso 2. Jesus, porém, lhes disse aos discípulos: não vedes tudo isso? Falando a respeito do templo, daquela maravilha do templo lá do judeu, de Jerusalém. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E o verso 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, um momento mais à frente, não é isso? Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular. Somente Jesus de Nazaré e os seus discípulos. Dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? A derrubada do templo, como havia no verso 2, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. Então, no verso 2, ele trata aqui de 3 assuntos aqui, não é isso? A derrubada do templo, o templo lá de Jerusalém, os sinais de sua vinda, os sinais da vinda de Jesus de Nazaré nas nuvens, e do fim do mundo, que seria o fim de um pacto, da lei de Moisés. Não é o fim do mundo cósmico, não, pessoal. É a respeito do pacto da lei. Então, disse Jesus, dessas coisas, lá no verso 36 de Mateus 24, 36. Dessas coisas, dia e hora, ninguém sabe. Ele disse aqui, ele relatou aqui, no verso 24 todo, dando explicações, como seria o momento, as características, quem passaria, aonde seria, mas o dia e a hora, ele disse, disso ninguém sabe. Então, veja bem, isso no verso 36. Veja bem, abençoados, eu passei muitos anos na religião, bastante tempo, não é isso? Não me envergonho disso, porque decreto do nosso Pai, a vontade do nosso Pai, Ele mesmo me colocou ali, Ele mesmo me tirou dali, não é isso? Mas passei ali muitos anos, e esse verso pela religião, ele é usado pela religião para ensinar, porque eu ensinava assim, eu falava assim, para ensinar que Jesus ainda não voltou. Esse verso é muito usado para isso. Por quê? Pois ninguém sabe o dia e a hora. Você sabe quando que Jesus vai voltar? Pergunta lá na religião. Então, isso ainda vai acontecer. Se você perguntar lá na religião para qualquer um, qual dia e a hora que Jesus vai voltar? Não, nós não sabemos, porque Jesus disse lá em Mateus que ninguém sabe o dia nem a hora, ele ainda vai voltar. Então a religião ela tem esse dia como um dia desconhecido. Não se sabe quando é que vai ser, que ainda vai acontecer. Não existe, olha, os teólogos, os grandes que estudam muito a Bíblia, que dizem que fazem e acontece, se você perguntar para eles qual o dia, qual é a hora, não, isso ninguém sabe, porque o próprio Jesus já falou que nem o Filho, olha só, nem o Filho de Deus, nem o próprio Filho sabia o dia e a hora. Então, como é que nós vamos saber? Isso ainda vai acontecer. Então, abençoados,
com os olhos iluminados, não é isso? Com o entendimento aqui do Evangelho, vamos corrigir esse engano da religião. O próprio Deus, o próprio Evangelho, corrige esse engano da religião, que os nossos irmãos estão lá há muitos anos nesse engano. Declara os olhos do seu entendimento já iluminado para você entender o dia e a hora que Jesus já voltou. Não é que ele vai voltar, ele já voltou. Em Mateus 24, 34, gostaria de chamar aqui a sua atenção para esse verso muito importante. Olha só, 24, 34. E uma outra coisa, abençoado, deixa aqui te falar, já falamos uma vez, se você quer entender a volta de Jesus, você tem que entender Mateus 24, à luz do Evangelho. Você tem que entender o que aconteceu aqui. No verso 34 ele diz assim, ó, em verdade vos digo, Jesus de Nazaré, em verdade vos digo, que não passará esta geração, sem que todas estas coisas aconteçam. Disse Jesus, depois de explicar como seriam os 3 eventos, questionado lá pelos discípulos. Depois que Jesus explicou aqui no capítulo 24 todo, você leia com calma, com carinho, com bastante atenção o capítulo 24 todo. Quando chega aqui no verso 34, ele diz, em verdade vos digo que não passará a nossa geração, a dele lá, ele falando, olha o tempo, a geração dele não passará a nossa geração, disse Jesus lá para os discípulos, antes que todas essas coisas aconteçam. E o verso 36, abençoados, o verso 36, que logicamente é depois do verso 34, é a continuação da resposta de Jesus aqui do verso 34. A religião, ela separou, não é isso? Ela separou esses 2 versos aqui. Quando eu estava lá na religião, no sistema religioso, eu nunca atentava, nunca via, eu até falava, ensinava, pregava, mas não atentava para esse verso aqui, que Jesus disse que não passará esta geração. Eu conhecia o verso 36, mas o verso 36, abençoados, é continuação do verso 34. A religião separou, mas não pode separar. Vamos ler aqui o verso 34, o verso 35 e o verso 36, todos juntos, para nos dar um entendimento do que realmente aconteceu. O verso 34, em verdade vos digo, depois que Jesus explicou como seria, em verdade vos digo que não passará, veja bem, não passará esta geração, a geração deles lá, não é isso? Sem que todas estas coisas aconteçam. E o verso 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E o verso 36, que nós estamos aqui em questão, diz assim, porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando ele disse, abençoados, por favor, preste bem atenção, quando ele disse, esta geração, era a geração de Jesus de Nazaré e lá dos discípulos, daqueles irmãos, daquelas pessoas que estavam ali, daquela geração, daquele momento, daquele tempo presente, onde aconteceria o que os discípulos perguntaram lá no verso 2 e no verso 3, a volta de Jesus, a derrubada do templo e os sinais do fim do tempo. E no verso 35, quando ele diz céu e terra, não é literal. Quando ele diz aqui, céu e terra passarão, isso aqui não é literal. É no sentido figurado. Lembrei agora também de um outro abençoado, né, que sempre usava muito esse verso, quando eu conversava com ele, ou quando alguém falava com ele a respeito da Bíblia, né, ele não sabia nada de Bíblia, mas sempre citava esse verso aqui, ó, céu e terra vão passar, mas as palavras de Jesus não vão passar, não é isso? Ele sempre falava isso, mas isso aqui é no sentido figurado, usado lá pelos judeus, um vocabulário dos judeus, que quer dizer uma forma de governo, uma autoridade estabelecida. Então Jesus diz aqui no verso 35, ó, pode passar essa forma de governo, vai passar essa autoridade estabelecida, mas as minhas palavras, disse Jesus, não irão passar. E no verso 36, então ele disse, ó, dia e hora não compete falar, não tem o que falar, mas não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. É isso aqui que está escrito, é isso que está dizendo. Jesus não revelou o dia nem a hora. Isso aí
você vai procurar aqui na Bíblia, lá no tempo de Jesus, não vai encontrar, porque ele não revelou nem o dia e nem a hora, mas disse, nesta geração, ele falou na geração dele ali, ele, ó, o dia e a hora, olha, deixa esse trem quieto, porque isso aí não compete falar, não tenho o que falar. Mas eu posso dizer, e vou falar aqui para vocês, falou ali para os discípulos ali em particular, vai ser nesta geração, que vai acontecer na nossa geração, não é isso? Olha, já dizia lá o homem mais sábio lá, geração vem, geração vai, geração vem, e a terra permanece para sempre. Uma geração, abençoada, veja bem, tem vários dias. Quantos dias tem uma geração? São muitos, não é isso? Muitos dias. E Jesus falou, ó, o dia que vai ser, deixa em segredo, deixa quieto. Mas eu posso assegurar com certeza, porque foram palavras de Jesus de Nazaré, o próprio Deus dentro de um corpo de carne. Ele disse, ó, vai ser nesta geração. E nós queremos nessa palavra, porque foi o próprio Deus ali, dentro de um corpo de carne, que revelou aos discípulos e eles deixaram aqui na história. Foi naquela geração. Abençoados, veja bem, vamos aqui falar um pouquinho mais disso aqui. Jesus de Nazaré, na verdade, ele nunca prometeu, assim, na verdade, nada contra a sua vinda, nada contra o seu reino, para um futuro distante. Olha, daqui a 2000 anos, daqui quando inventaram o avião, quando a ciência se multiplicar, quando descobrir as vacinas. Não, ele nunca prometeu essas coisas, nunca. Ele sempre disse, ele sempre falou, sempre ensinou para aquela geração. Tudo que ele falou era envolvendo ali aquelas pessoas ali, naquela geração, para os judeus ali. Você lembra lá de João Batista? João Batista, aquele que batizava, quando ele viu Jesus lá, olha, Mateus capítulo 3, verso 2, vamos ler aqui, ó, diz assim, o verso 1 e o verso 2. Olha o que disse João Batista a respeito de Jesus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Mateus capítulo 3, verso 1 e verso 2. E o verso 2 diz, dizendo João Batista, arrependei-vos, olha só, arrependei-vos, o vocabulário daquela época, porque é chegado o quê? O reino dos céus. O reino já estava presente ali, Jesus já estava presente, era para aquela geração. João Batista, ele disse ao ver Jesus, o reino é chegado para aquela geração. O que Isaías profetizou lá, o menino se nos deu, já estava presente naquela geração. Não era algo que viria para o futuro, como diz a religião, não, abençoados, foi naquela geração. Lá em Lucas, vamos a Lucas, é isso? Lucas, capítulo 21, verso 31, olha só o que diz aqui, Lucas escreveu, assim também vós, quando vocês verem acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está onde? Longe, daqui a 2000 anos? Não, está perto, está próximo. Escreve aquela geração, iria ver o que Jesus já havia dito, porque teria que ser naquela geração. Do verso 25 até o verso 27, do capítulo 21, ele repete o discurso de Jesus. Todas aquelas coisas que iriam acontecer, que Jesus falou lá para os discípulos, Lucas aqui repetiu. E disse que aquela geração iria ver. Seria para aquela geração. Olha, vamos repetir aqui o verso 31. Ó. Assim também vós quem? Aquelas pessoas que estavam ali em volta de Jesus, que estavam ali com ele. Quando vocês verem acontecer essas coisas, que coisas? Aquelas que Jesus falou lá para os discípulos. Sabei que o reino de Deus está onde? Está perto, está aqui bem pertinho aqui do lado, já está chegando aqui. Falta apenas alguns anos. Olha, o próprio Jesus de Nazaré, numa certa ocasião, ele deixou bem claro que era para aquela geração. Olha a deixa aqui de Jesus. Olha só, ele disse a Pedro que João estaria vivo na sua volta. Olha, mais claro do que isso, ó, João capítulo 21, o verso 21 e o verso 22, ele diz assim, ó, vendo Pedro, a este disse a Jesus, Pedro viu João chegando, se aproximando e questionou a Jesus a esse respeito, disse a Jesus, Senhor,
e deste, que será? O que vai ser de João? Né? Ele estava curioso. E no verso 22, Jesus dá uma resposta aqui, ó, espetacular, maravilhosa. Ele diz, disse-lhe Jesus, se eu quero, quem é que queria? Era Pedro, era João? Não, Jesus, ele disse, se eu quero que ele fique até, olha a data que Jesus colocou, até que eu venha, que te importa a ti? Segue tu a mim. Então Jesus disse a Pedro que João estaria vivo na minha volta, dando a entender que sua volta seria naquela geração, aonde João ainda estaria vivo. Porque ele disse, ó, João, eu quero que João esteja vivo na minha volta. Então, e João não vive até hoje, não é isso? Não é verdade? João já morreu. E se João já morreu, é porque Jesus já voltou, já aconteceu. Aquele dia já aconteceu. Então, abençoados, são coisas que ficam assim, bem claras, bem tranquilas, que você deve prestar atenção, você deve estar aí atento. Olha, o próprio João, o próprio apóstolo João, quando estava lá naquela ilha famosa, a ilha de Patmos, né? Isso acho que é mais famosa do que qualquer ilha no mundo. Qualquer pessoa que frequenta uma igreja, qualquer pessoa que até que vê a Bíblia, conhece já ouviu falar nessa ilha. Né? O próprio João, o apóstolo João, quando escreveu o Apocalipse, mais ou menos por volta do ano 65, um pouquinho menos, um pouquinho mais, antes do ano 70, ele deixou bem claro. Olha só, Apocalipse capítulo 1, verso 1, bem na introdução, quando ele disse o que iria acontecer. Leia aí comigo, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Veja se é alguma coisa para muito futuro. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, então foi dada por Deus a João, para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Coisas que brevemente devem acontecer. Então, abençoado, João aqui já deixa bem claro que seria coisas para breve. Agora, veja bem, abençoados, esperar, uma espera mais de uma geração, você pode dizer que é brevemente? Você está esperando alguma coisa, mas é brevemente, vai acontecer brevemente. Por exemplo, uma herança que você está aí a ponto de receber e alguém diz para você, ó, calma que é uma coisa breve, vai acontecer brevemente. Então você pode pensar na sua cabeça que vai ficar para o meu neto, para o meu bisneto, para umas 10 gerações para frente. Isso não é brevemente, abençoado. Uma coisa breve, quem está presente tem que participar. Se você falar para brevemente eu vou na sua casa, eu tenho que estar aqui esperando, eu tenho que estar aqui, porque vai ser alguma coisa breve. Tem que se participar. O próprio João disse, ó, brevemente, coisas que brevemente irão acontecer naquela geração. Quando Jesus falou como seria esses acontecimentos, veja bem aqui. Volte aqui a Mateus 24. Volte a Mateus 24, que é muito importante saber isso aqui. Quando Jesus falou como seria aquele dia, deixou bem claro que seria para aquela geração. Ele cansou de falar, mas o véu de Moisés, a cegueira da religião, as más intenções, não explicam essas coisas aqui. Ó. Mateus 24, vamos ler aqui alguns versos, do 15 até o 20, para você entender o que Jesus falou. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, então isso aqui não é nada novo, já tinha sido profetizado por Daniel, está no lugar santo. Que lugar? Lugar santo. E aonde ficava o lugar santo? Lá em Jerusalém, no templo que Jesus disse que seria derrubado. Quem lê, entenda. E o verso 16. Então, os que estiverem na Judéia, onde que você está, abençoado? Você está na Judéia? Não. Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E o verso 17 diz assim, ó, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E o verso 18 diz assim, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. E o verso 19, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias,
E o verso 20, olha só o verso 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Aonde mais poderia se encontrar essas características, essas evidências faladas por Jesus? Lugar santo, Judeia, montes, guardar o sábado. Qual o povo que guardava o sábado? Qual a geração que guardava o sábado? Os judeus ali em Jerusalém, abençoados, tudo naquela geração, como havia sido falado por Jesus. Agora, o dia e hora não se sabia. Não se sabia, mas estavam esperando para aquela geração, porque foi anunciado por Jesus. Aqueles irmãos, eles não sabiam. Olha, se perguntasse assim para eles, qual vai ser o dia? Olha, nós não sabemos, mas vai ser nessa geração, porque o próprio Jesus, ele deixou bem claro aqui, quando falou lá para os seus discípulos, que não passará esta geração sem que essas coisas aqui que foram profetizadas por Daniel, lá no capítulo 9, capítulo 12, depois você veja lá, você confira, e iriam acontecer nesta geração. O dia nós não sabemos. Olha, abençoados, diferente da igreja atual, a igreja lá do primeiro século, os nossos irmãos de lá, eles viviam essa expectativa. Eles sabiam que seria para aquela geração, porque tinha sido anunciada por Jesus mesmo. Jesus havia anunciado a eles que aconteceria naquela geração. Eles viviam ali, olha, a qualquer momento, o dia nós não sabemos, mas ele disse que é para esta geração, e eles viviam naquela expectativa. Veja o que diz aqui o Evangelho. Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tessalônica, no capítulo 4, no verso 13. Ele diz assim, olha só. Não quero, porém, irmãos, ele falando ali, porque Paulo, apesar de quando Jesus disse que seria para aquela geração, ele ainda não tinha entrado em cena, mas ele fez parte daquela geração. Ele morreu um pouco antes do ano 70. Ele fez parte daquela geração. Ele também vivia aquela expectativa. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, daqueles que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E o verso 14. Por quê? Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos que ele morreu, que ele ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. E o verso 15, dizemos isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, nós quem? Nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então ele diz aqui, nós... Veja bem o termo usado pelo apóstolo Paulo. Nós que ficarmos vivos. Eles estavam vivos ali. Nós não, abençoados. Nós não estávamos vivos naquela época. Nós quem? Aquela geração. A igreja daquela geração, como foi prometido por Jesus. Não passará esta geração. Ele prometeu, ele disse que não passaria aquela geração antes que todas as coisas aconteçam. E a igreja ali estava esperando. Por isso que disse o apóstolo Paulo, nós que estamos vivos, estamos aguardando, não sabemos o dia, mas o mestre prometeu que vai ser nesta geração. E eles tinham lá o calendário, contava lá, e estava dentro da geração prometida por Jesus. Por isso que ele disse, nós que estamos vivos, estamos aqui aguardando, né, a consumação do que ele disse. 1 Tessalonicenses, continue lendo aqui, agora o verso, capítulo 5, verso 1, diz assim, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitamos que vos escrevam. Não precisava falar, porque Jesus já havia prometido, vai ser nessa geração. E o verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá.
virá, seria para o futuro, naquela geração, como o ladrão da noite. E o verso 3, pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. De modo nenhum escaparão. E o verso 4, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas. Eles sabiam, trevas era desconhecimento, eles não estavam em desconhecimento, eles sabiam da promessa de Jesus, né, que seria naquela geração, mas que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Eles não seriam surpreendidos naquele dia, porque eles criam, estavam esperando que Jesus disse, vai ser nessa geração. Dia e hora, disse Jesus, ninguém sabe, mas já aconteceu, porque seria naquela geração que já passou. Mateus 24, 34. Jesus disse, né? Vamos repetir aqui, nesta geração não vai passar esta geração. Abençoados, veja bem, quando você entende, quando você crê o que Jesus de Nazaré falou, porque a religião, ela não crê, ela inventa, né? Um dia desse eu estava ouvindo um homem, um abençoado que estava pregando do sistema religioso a respeito do capítulo 24 de Mateus, e eu pensei, opa, ele vai falar, né? Ele vai falar a respeito do verso 34, que diz que não passará essa geração. Ele começou no capítulo 1 e falou da história, explicou boa história, boas coisas, e quando chegou no verso 34, ele parou, pulou, não explicou, não falou nada a respeito que Jesus disse nesta geração, porque é muito claro, abençoados. Isso aqui é muito claro, não tem nem que questionar. Nós já que falamos aqui várias vezes a respeito desse assunto e procuramos aqui palavras diferentes, mas não temos o que explicar mais, porque o próprio Jesus disse, quando você entende, quando você crê o que Jesus de Nazaré falou nesta geração, então você vai entender que Jesus já voltou, que já aconteceu, não é isso? Não vai acontecer, já aconteceu. Para a igreja do primeiro século, era um futuro bem próximo, que eles estavam ali aguardando. Para eles lá, para os nossos irmãos, era um futuro bem próximo, porque era naquela geração. Agora, para nós, a igreja atual, isso já é passado, já aconteceu, porque nós estamos em gerações. Quantas gerações já passaram depois de Jesus de Nazaré? Já foram mais de 2000 anos. Você conta aí quantos anos já aconteceu, já passou. Então, abençoados, veja bem, quando foi que se cumpriu essa profecia lá de Jesus? Jesus confirmou lá em Mateus 24, com certeza em Jerusalém. Por quê? Porque o templo estava ali. O templo de Jerusalém está aí, tudo essa profecia, esses acontecimentos, tudo que iria acontecer girava em torno da destruição daquela obra magnífica lá que Jesus falou lá em Mateus 24, 1. Você leia lá, Mateus, olha só, vamos ver, olha só o que Jesus falou, como que era essa obra maravilhosa. Mateus 24, 1 diz assim, ó, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se deles, os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo, porque era uma coisa magnífica, era uma coisa assim maravilhosa para a época, para as construções da época, era alguma coisa assim fabulosa, né? E tudo girava em torno ali daquele templo. Aquele templo teria que ser destruído para que tudo que Jesus falou acontecesse. E já aconteceu, com certeza foi ali em Jerusalém, porque tudo era em torno de Jerusalém. No ano 70, agora aqui entra a parte da história, não é isso? No ano 70, na geração de Jesus, não passou da geração de Jesus, Roma invade Jerusalém, um general, veja bem, um general chamado Tito destrói a cidade. Arrasou exatamente como foi profetizado por Daniel. Daniel profetizou esse acontecimento. O que foi lembrado ali por Jesus aos seus discípulos aconteceu exatamente no ano 70. Exatamente um homem chamado Tito, um general chamado Tito, e fez lá arrasou com Jerusalém. A cidade
deixou de existir. Derrubou o templo, dando fim ao pacto da lei. Quando ele destrói o templo, deu fim ao pacto da lei, mas de forma visível, não é isso? Porque de forma espiritual, nós aqui sempre falamos que o fim da lei é Cristo. Romanos, capítulo 10, verso 4, diz que na cruz, Cristo, de uma maneira assim, de um aspecto espiritual, ele deu fim à lei. Mas porque o templo ainda estava de pé, não havia acontecido o que Jesus havia prometido, continuou lá com as obras, continuaram lá com as ofertas, continuou lá com as arrecadações dos dízimos, das ofertas, mas quando no ano 70 acabou tudo. Por isso que diz, no fim do mundo, no fim da lei, no fim daquele pacto que tinha sido estabelecido. Na cruz, Cristo, de uma maneira espiritual, ele acabou com a lei. E quando aconteceu a invasão lá de Jerusalém por Roma, através do general chamado Tito, que destrói o templo, então a lei acabou de vez. Deus veio sobre as nuvens, ou seja, fez juízo sobre aquele povo, porque vir sobre as nuvens também é uma forma figurada de se falar. Deus não vai aparecer nas nuvens, não é isso? É como a religião está ensinando, porque esse dia já aconteceu, o juízo já foi feito, como ele havia prometido, porque viria como juízo sobre aquele povo, um povo que não aceitou a lei de Deus, um povo que matava os profetas. Então Deus veio e fez juízo, veio sobre as nuvens, destruiu o templo e não sobrou pedra sobre pedra. E esse dia que Jesus disse, olha, ninguém sabe, já aconteceu. Por isso que nós afirmamos, nós sabemos desse dia. Foi naquela geração, na geração de Jesus. O dia e a hora, abençoados, veja bem, o dia e a hora, ninguém sabia, mas foi revelado pelo Filho, manifestação do Espírito, que era o Pai, que este dia e hora aconteceria naquela geração. Isso é um segredo, pessoal, que a religião guarda aí, Roma guarda, nossos irmãos evangélicos também não explicam, mas é o que está escrito. Está escrito aqui que bem tranquilo, e tudo aqui abençoado, confirmado pelos profetas. Os profetas falam desse respeito, lá Isaías, Daniel, principalmente Daniel, né, e todos os outros profetas falam a esse respeito desse dia. E o próprio Jesus de Nazaré falou ali com seus discípulos quando estava ali no Monte das Oliveiras, quando ele foi ali questionado pelos discípulos, quando vai ser esse dia? E eles mesmos ali falaram. O Evangelho de Paulo também fala, o Evangelho da Graça, diz desse dia, o apóstolo Paulo diz que está esperando por esse dia, e principalmente, abençoados, pela história. Eles não sabiam o dia e a hora. Hoje nós sabemos, porque já aconteceu e está na história. Se você tem alguma dúvida, por favor, pesquise lá a história do povo judeu. Você vai ver que houve um dia lá no ano 70 que houve uma destruição, houve uma invasão de um general que acabou e cumpriu com tudo que havia sido prometido por Jesus. Não passará esta geração. E aconteceu ali. Se você não entender isso, abençoados, você vai ficar aí esperando Jesus voltar nas nuvens, vai esperar você ser arrebatado, ser levado para os céus, e isso não vai acontecer, porque o tal dia esperado pela religião, que eu esperei por 35 anos, já aconteceu, não vai acontecer mais. É isso que nós estamos falando, é isso que está escrito aqui. Não passará esta geração, não passará. O dia e a hora, ninguém sabe, mas seria na geração prometida por Jesus de Nazaré. E essa geração já passou, um mistério que foi revelado. E vamos aqui ao nosso último verso, Colossenses capítulo 1. Olha só o que diz aqui o Evangelho. Colossenses 1, 26, diz assim, ó, o mistério que esteve oculto, olha, isso não era um mistério para você? Ou você sabia qual era o dia? O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto a seus santos, aos quais, o verso 27, aos quais Deus quis fazer conhecer. Que honra para nós entender essa palavra. Que honra para nós, não é isso? Deus nos fez entender, iluminou os olhos do nosso entendimento, e hoje nós entendemos que esse dia já aconteceu
na geração de Jesus, não é isso? Nos fez conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Esperança da glória. Para aqueles abençoados lá da geração de Jesus, no tempo de Paulo, lá dos apóstolos, era uma esperança, porque eles estavam esperando acontecer. Para nós, não tem esperança nenhuma, abençoado. É uma certeza, é uma convicção. Estamos certos, estamos convictos que isso já aconteceu, porque foi a palavra do nosso mestre. Ele disse, é nessa geração. Eles tinham esperança que isso vai acontecer e Cristo vai vir habitar em nós. E para nós não, abençoados. Já aconteceu. Para eles, um futuro próximo. Nesta geração. O dia vai ser nessa geração. Uma coisa bem próxima. Para nós já passou. Para nós já aconteceu. Esse dia já aconteceu. Já foi revelado. Já se manifestou. Tudo que tinha que acontecer, tudo que tinha sido prometido lá, desde o tempo lá dos profetas, e passou lá por João Batista, e passou por Jesus de Nazaré, os apóstolos lá da circuncisão também aguardavam isso, esperavam por esse dia. Paulo veio falando também, nós temos a esperança que isso aconteça. Já aconteceu na geração de Jesus. Não, olha, deixa eu te falar uma coisa bem pesada para você, bem pesada. Se você não crê nos apóstolos, se você não crê nos profetas, se você não crê nem no Evangelho, creia na palavra de Cristo, creia na palavra de Jesus, que ele disse, olha, o dia eu não sei, o dia eu não posso falar, sendo curto e grosso, um dia eu não posso falar, mas vai ser nessa geração. Se você não crê nisso, abençoado, se você não crê em Jesus, crê em Cristo. Creio no que ele disse, vivam a vida de filho, vivam a vida não de espera, vivam a vida de certeza, de convicção, que Cristo já fez todas as coisas, já te abençoou, já te salvou, já habita no teu espírito, não é isso? Somos um só espírito com ele, ele já veio, somos templo de Deus, ele habita aqui no nosso espírito. Tudo já aconteceu, não é mais surpresa para nós. O dia que ninguém sabia, hoje nós já sabemos. Foi naquela geração lá de Jesus, lá no ano 70, tudo já aconteceu. Abençoados, compartilhe aí a mensagem, por favor, nos ajude aí, se for possível, se inscreva no nosso novo canal do YouTube. Daqui a pouco essa mensagem vai estar lá no canal. Vamos deixar o link aí do novo canal aqui na mensagem do Facebook, para que você possa nos ajudar a espalhar essa mensagem. Você que crê que Cristo, que Cristo já voltou, que Cristo, esse dia já passou, e você quer que os seus irmãos que estão lá no engano lá da religião, também entendam assim como nós entendemos, é necessário que eles escutem essa palavra, é necessário que Deus ilumine os olhos do seu entendimento, assim como fez comigo e fez com você. Para isso, é necessário que eles ouçam da mesma maneira que nós ouvimos essa palavra. Tá bom? Então compartilhe a mensagem, se inscreva no nosso canal do YouTube e também nos nossos irmãos abençoados que têm falado aí semanalmente, estamos aí falando, o abençoado Orlando, o abençoado Dino, o abençoado Paulo, a abençoada Vanilda, o abençoado esposo da abençoada, também tem falado nessa palavra. Compartilhe essas mensagens, se inscreva nesses canais para que a palavra corra e seja glorificada e alcance os nossos irmãos. É esse o nosso trabalho, é essa a nossa vontade. Nós não estamos aqui com intenção de aparecer, porque não temos aspecto, não temos nada para aparecer, ficar rico, não, nada disso. Nosso negócio aqui não é esse, é mais que a palavra corra e salvar os nossos irmãos, porque nós experimentamos daquele veneno lá da religião, sabemos como é que funciona e queremos tirar os nossos irmãos de lá. Para isso é necessário que a palavra corra e seja glorificada. E para que a palavra corra e seja glorificada, é necessário que você compartilhe a mensagem, é necessário que você fale aí com seus irmãos, é necessário que você se inscreva também no nosso canal do YouTube. Em todos os canais aqui estão falando dessa palavra maravilhosa da graça de Deus. Abençoados, um ótimo dia para você. Recebo que já seja aí a melhor semana, que tudo está bem, que Deus mesmo
ilumine os olhos do seu entendimento. É alguma coisa que eu falei aqui que não ficou assim bem explicado, bem entendido, Deus mesmo vai te fazer entender. Pesquise, estude, leia, né? Leia aqui a Bíblia, ouça os nossos irmãos que estão falando aí diariamente. Ontem à noite eu estava ouvindo o abençoado Orlando Alves com uma mensagem maravilhosa. Aí, procure aí o abençoado aí na internet, aí, ouça a explicação que ele traz, uma coisa assim, como dizia um amigo nosso, mais claro no canto galo, bem explicado, bem detalhado para você entender que aquele dia já aconteceu, não vai acontecer. Deus já é presente na nossa vida, Ele não vai vir, Ele já veio, Ele já habita aqui no nosso espírito. Abençoados, melhor semana, recebo que tudo está bem na sua vida, que te venham aquilo que a sua mente está na expectativa, que o tempo de Deus já chegou na sua vida. Abençoados com todas as bênçãos. Melhor semana e até domingo que vem, se o nosso Pai, nosso Deus, assim permitir.